O carro estava estacionado na entrada, laço vermelho amarrado no retrovisor. Clara deveria estar radiante naquele momento. 17 anos, carteira de motorista ainda quentinha na bolsa, sonho realizado. Mas o que ela via pela janela do quarto não era celebração. Era a avó Marta, 62 anos, mãos trêmulas segurando as chaves do Honda Civic prata que deveria ser dela. Helena, sua mãe, estava ao lado da avó, braços cruzados, maxilar travado. A cena parecia congelada, como se o tempo tivesse escolhido aquele instante para desabar. Clara apertou os punhos contra o vidro. Como tinha chegado até ali? Como um único comentário, uma piada estúpida na mesa de domingo tinha virado isso. 2 semanas antes, o almoço de domingo ainda era sagrado. A casa de Helena cheirava a molho de tomate caseiro e alho refogado toda semana. Era tradição. Marta, a avó, chegava sempre às 11 da manhã, trazendo potes de doce de abóbora e histórias que ninguém pedia, mas todos ouviam. Ela tinha aquele jeito de falar devagar, como se mastigasse as palavras antes de soltá-las. A diabetes tipo 2 tinha chegado na vida dela 5 anos antes, silenciosa como neblina, e agora era companhia constante. Marta carregava o glicosímetro na bolsa como quem carrega documento. Picava o dedo antes das refeições, anotava os números em um caderninho surrado. Helena observava a mãe com aquela mistura de amor e preocupação que só filha entende. Clara, a neta, tinha 17 anos e um talento natural para sarcasmo. Ela era espirituosa, rápida, afiada demais para a própria idade. Sempre tinha uma resposta na ponta da língua. Às vezes engraçada, às vezes cruel. Ela não via diferença. Para ela, tudo era performance. Naquele domingo, Clara estava especialmente animada. O carro novo estava a caminho. Helena tinha prometido, se passasse no vestibular de meio de ano, ganharia o Civic usado que a mãe vinha economizando para comprar. Clara já contava os dias. Já escolhera adesivos para o vidro traseiro. Já imaginava a liberdade. A mesa estava posta. Arroz, feijão, bife acebolado, salada. Marta sentou na cabeceira, como sempre. Pegou o glicosímetro, espetou o dedo indicador, esperou o número aparecer. 187 miligramas por decilitro. Ela anotou, suspirou baixo. Clara olhou de relance, bocejou. O pai, Renato, comentou algo sobre o jogo da tarde. Helena trouxe a travessa de arroz. A conversa fluía morna, familiar, previsível. E então veio a sobremesa. Pudim de leite. Marta olhou para a fatia no prato como quem olha para um inimigo antigo. Pegou uma colherada pequena, saboreou devagar. Helena percebeu o olhar da mãe, aquele misto de culpa e desejo que sempre vinha com o doce. "Tá gostoso, mãe?" perguntou, tentando trazer leveza. Marta sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. "Tá, filha. Mas não posso exagerar, né? Senão o açúcar sobe e eu viro bomba-relógio." Ela riu. Um riso sem graça, automático. Clara levantou a cabeça. Os olhos brilharam com aquela coisa perigosa, aquele impulso de adolescente que acha que tudo é material para a comédia. "Bomba-relógio? Vó, você já tá mais para fusível queimado." Ela soltou a frase e deu risada, esperando que alguém achasse engraçado. Renato congelou com o garfo no ar. Helena virou a cabeça devagar, como se não tivesse ouvido direito. Marta piscou, a colher parou no meio do caminho entre o prato e a boca. A sala de jantar ficou em silêncio. Apenas o barulho da geladeira ao fundo, um zumbido baixo que parecia amplificado demais. Que você disse?" A voz de Helena saiu baixa, controlada, perigosa. Clara franziu a testa, ainda rindo, ainda achando que aquilo era exagero. "Calma, mãe." Foi só uma piada. Marta abaixou a colher. Devagar, suas mãos começaram a tremer. Não do açúcar, de outra coisa. Ela engoliu seco, olhou para o prato. "Tudo bem." Não foi nada, mas a voz dela traiu. Estava molhada. Helena ouviu. Renato ouviu. Clara fingiu que não. A refeição terminou em pedaços. Marta levantou antes da hora, disse que precisava ir. Helena seguiu a mãe até a porta. Do lado de fora, na calçada, Marta parou. Olhou para o chão. "Ela não quis dizer por mal", murmurou, mais para si mesma do que para Helena. Mas as lágrimas já escorriam, finas, silenciosas. Helena abraçou a mãe. Sentiu o corpo pequeno, frágil, tremendo. E algo dentro dela, algo antigo, feroz, maternal, despertou. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir.
Ficou olhando para o teto, revivendo a cena. A piada de Clara, o sorriso forçado de Marta, as lágrimas na calçada. Helena conhecia a mãe melhor do que ninguém. Sabia que Marta carregava a diabetes como uma vergonha silenciosa. Sabia que cada pico de glicemia vinha acompanhado de culpa. Sabia que Marta se sentia um fardo. E agora sua própria filha tinha jogado sal nessa ferida. Clara, por outro lado, nem pensou mais no assunto. Subiu para o quarto, colocou o fone de ouvido, rolou o feed do celular até cansar. Para ela, o comentário já estava esquecido. Era só mais uma frase no fluxo infinito de palavras que saíam da boca dela todo dia. Sem peso, sem consequência. Mas a consequência estava chegando. Nos dias seguintes, a tensão em casa cresceu como umidade antes da chuva. Helena começou a evitar Clara. Respondia com monossílabos. Saía do cômodo quando a filha entrava. Clara notou, mas não entendeu. Que ela tem? E perguntou ao pai. Renato, sempre diplomático, apenas balançou a cabeça. Dá um tempo para sua mãe, Clara. Você pisou feio. Clara revirou os olhos. Sério? Ainda tá nessa? Foi uma piada, pai. Piada. Todo mundo faz. Nem todo mundo fere quem ama. Renato respondeu e virou as costas. Clara ficou sozinha na sala com a frase ecoando. Pela primeira vez, algo parecido com desconforto roçou nela. Mas foi embora rápido. O carro estava quase chegando. Helena tinha falado com o vendedor na semana anterior. Clara tinha ouvido a conversa pelo vão da porta. Civic prata, 2018. Apenas 30.000 quilômetros rodados. Perfeito. O pensamento do carro apagava qualquer culpa que tentasse brotar. Enquanto isso, Marta estava diferente. Helena percebeu na próxima visita. A mãe parecia menor, mais apagada. Sentava na ponta da cadeira, como se não tivesse certeza se era bem-vinda. Mal tocou no almoço. Picou o dedo para medir a glicemia, 215 miligramas por decilitro, e apenas anotou, sem comentar. Helena viu a mãe engolir o número como quem engole vidro. Mãe, tá tudo bem? Marta sorriu. Aquele sorriso que não enganava ninguém. Tá, filha. Só cansada. Mas não era cansaço. Era outra coisa. Uma coisa pesada, sem nome. Helena sentiu. Clara nem apareceu no almoço. Disse que tinha trabalho de escola. Helena não insistiu. Talvez fosse melhor assim. A ausência da neta trouxe um alívio estranho para a mesa. Marta comeu mais. Conversou mais. Riu, mesmo que pouco. Mas quando chegou a hora de ir embora, Marta olhou para Helena e perguntou, a voz pequena. Você acha que eu estou exagerando? Sobre o que ela disse. Helena segurou a mão da mãe. Não, mãe. Você não está exagerando. É que eu sei que sou chata com isso da diabetes. Sei que tô sempre falando de açúcar, de comida, de remédio. Sei que irrita. Mas eu não queria que ela me visse assim. Como piada. A voz de Marta quebrou. Helena apertou a mão da mãe com mais força. Ela vai aprender, mãe. Eu prometo. Na semana seguinte, o carro chegou. Helena assinou os papéis, pagou à vista. Mandou lavar, encerar, colocar tapetes novos. O Civic brilhava sob o sol da tarde quando ela estacionou na garagem. Clara ouviu o barulho do motor e desceu correndo, o coração batendo acelerado. Mãe, é ele? É o carro? Helena saiu do veículo, chaves na mão. Olhou para a filha. E naquele olhar, Clara viu algo que a fez parar no meio da escada. Sim, é o carro, Helena disse. A voz era plana. Clara sorriu, desceu o resto dos degraus, estendeu a mão para pegar as chaves. Helena fechou o punho. Mas não é para você. O mundo de Clara desacelerou. O quê? Helena guardou as chaves no bolso. Eu disse que não é para você. Mudei de ideia. Clara soltou uma risada nervosa. Tá brincando, né? Mãe, você prometeu. Eu passei no vestibular, a gente combinou. Helena balançou a cabeça. Você passou no vestibular, mas não passou no teste de ser gente decente. A frase caiu como soco. Clara deu um passo para trás. Isso é por causa daquela porcaria de piada? Sério? Você tá me tirando o carro por causa disso? Helena cruzou os braços. Não é só o carro, Clara. É o que ele representa. Responsabilidade, maturidade, respeito. Você não tem nenhum dos três. Você tá louca. Clara gritou. A voz ecoou pela rua. Vizinhos olharam pelas janelas. Eu não fiz nada demais. Todo mundo faz piada. Você tá me castigando porque a vovó é frágil demais para aguentar uma piada? Helena deu um passo à frente. Os olhos faiscaram. Sua avó não é frágil. Ela é humana. Ela sente. Ela sofre.
E você? Você só pensa em você. Não é verdade? Então me diz, Clara, você pediu desculpas para ela? Você ligou? Mandou mensagem? Fez qualquer coisa além de fingir que nada aconteceu? Clara abriu a boca, fechou, não tinha resposta. Helena virou as costas. O carro vai para sua avó. Ela merece mais do que você. E entrou em casa deixando Clara sozinha na garagem, ao lado do Civic, que nunca seria seu. Diagnóstico chocante. Clara trancou-se no quarto. Chorou, gritou no travesseiro. Mandou mensagens furiosas para as amigas. Minha mãe enlouqueceu. Tirou meu carro. Por causa de nada. As amigas responderam com emojis solidários, memes de mães malucas, conselhos vazios. Mas nada disso encheu o vazio que Clara sentia. Não era só raiva, era outra coisa. Algo parecido com vergonha, mas que ela se recusava a nomear. Renato tentou mediar. Bateu na porta do quarto da filha, pediu para conversar. Clara abriu, olhos vermelhos. Pai, fala com ela. Isso não tá certo. Ela não pode fazer isso. Renato suspirou, sentou na cama. Clara, sua mãe não tá errada. Clara revirou os olhos. Claro que tá. Eu não fiz nada de grave. Foi uma piada idiota. Pronto. Acabou. Renato olhou para a filha. Viu a arrogância, a teimosia, a recusa de enxergar além do próprio umbigo. Você sabe o que sua avó faz todo dia, Clara? Renato perguntou. Clara franziu a testa. Ela, sei lá, toma remédio. Mede o açúcar. Renato balançou a cabeça. Ela acorda às 5 da manhã para fazer caminhada, mesmo quando tá cansada. Ela abre mão de tudo que gosta de comer porque tem medo de ter uma crise. Ela vai ao médico toda semana. Ela vive com a sensação de que o corpo dela tá falhando. E sabe o pior? Ela carrega isso sozinha, com vergonha. Porque as pessoas, inclusive você, tratam isso como piada. Clara desviou o olhar. Eu não sabia que era tão sério assim. Renato se levantou. Agora sabe. E agora você vai ter que decidir que tipo de pessoa quer ser. Enquanto isso, Helena estava dirigindo. Destino. Casa de Marta. O Civic prata cortava a cidade, Helena agarrada ao volante como se segurasse a própria vida. Ela não tinha planejado isso. A ideia tinha vindo num impulso, numa explosão de justiça e desespero. Mas agora, com as chaves na bolsa e o carro brilhando no retrovisor, a certeza crescia. Marta merecia aquilo. Merecia ser vista. Merecia ser valorizada. Merecia algo que dissesse, você importa. Marta abriu a porta surpresa. Helena, o que você está fazendo aqui? Helena entrou, foi direto ao ponto. Mãe, eu preciso te dar uma coisa. Puxou as chaves da bolsa, estendeu para Marta. A avó olhou, confusa. O que é isso? Helena sorriu pela primeira vez em dias. É o carro. O Civic é seu agora, Marta piscou. Meu? Helena, isso era para Clara. Você prometeu para ela. Helena balançou a cabeça. Eu mudei de ideia. Clara não merece. Você merece. Marta deu um passo para trás, as mãos tremendo. Eu não posso aceitar isso. É muito. E vai criar uma guerra entre vocês. Helena segurou as mãos da mãe. Não me importo. Você passou a vida inteira cuidando de todo mundo, mãe. Deixa eu cuidar de você agora. As lágrimas vieram. Marta desabou no sofá, o rosto nas mãos. Helena sentou ao lado, abraçou a mãe. E pela primeira vez em dias, Marta chorou de verdade. Não de dor, de alívio. De ser vista, de importar. Conflito emocional e reação à notícia chegou em Clara como tsunami. Helena contou na manhã seguinte sem rodeios. Dei o carro para sua avó. Ela tá feliz. Fim de papo. Clara sentiu o chão sumir. Você não fez isso. Mãe, fala que você não fez isso. Helena serviu café, impassível. Fiz, e não me arrependo. Clara explodiu, gritou, acusou, chamou a mãe de injusta, de louca, de manipuladora. Helena ouviu tudo, em silêncio, até que Clara esgotou as palavras e ficou ali, ofegante, lágrimas escorrendo. Por que você está fazendo isso comigo? Clara sussurrou, a voz quebrada. Helena olhou para a filha. E pela primeira vez, Clara viu algo que nunca tinha visto antes. Decepção. Pura. Profunda. Porque você precisa aprender que palavras machucam, Clara. Que as pessoas que você ama não são descartáveis. Que respeito não é opcional. Helena pausou, respirou fundo. Sua avó vive com uma doença que não tem cura. Ela luta todo dia.
E você fez piada. Como se a vida dela fosse entretenimento. Clara sentiu algo se despedaçar dentro do peito. Não era raiva. Era vergonha, real, cortante. Eu não queria magoar ela. Helena balançou a cabeça. Mas magoou. E agora você vai ter que lidar com isso. Clara passou dias em silêncio. Não saía do quarto. Não comia direito. As amigas pararam de responder às mensagens cheias de raiva. O espelho mostrava uma versão de si mesma que ela não reconhecia. Arrogante. Egoísta. Cruel. Cada adjetivo doía mais que o anterior. E então, numa noite de insônia, Clara pegou o celular. Digitou uma mensagem para Marta. Apagou. Digitou de novo. Apagou. Na 10ª tentativa, mandou. Vó, me desculpa. Eu fui horrível. Você não merecia aquilo. A resposta demorou. Quando chegou, era curta. Te amo, Clara. Sempre vou te amar. Clara leu a mensagem 10 vezes. E chorou. Pela primeira vez, não por ela, mas pela avó. Pelo que tinha feito. Pelo que podia ter evitado. Mudança real e conquistas. Na manhã seguinte, Clara desceu para a sala. Helena estava tomando café, olhando pela janela. Clara parou na porta, hesitante. Mãe? Helena virou. Clara engoliu seco. Eu quero ver a vovó. Helena não respondeu imediatamente. Estudou a filha, procurando sinceridade. Encontrou. Tudo bem. Vamos depois do almoço. A viagem foi silenciosa. Clara olhava pela janela, os dedos entrelaçados no colo. A culpa pesava como cimento. Quando chegaram, Marta estava regando as plantas do jardim. O Civic prata brilhava na garagem, laço vermelho ainda amarrado no retrovisor. Clara sentiu um nó na garganta. Marta olhou, viu a neta e sorriu. Um sorriso pequeno, cauteloso. Clara atravessou o jardim, parou na frente da avó. Vó, eu... A voz falhou. Marta largou o regador e esperou. Clara respirou fundo. Eu não devia ter falado aquilo. Foi horrível. Foi cruel. E eu tô muito, muito arrependida. As lágrimas vieram quentes, desesperadas. Eu não sabia que você sofria tanto com isso. Eu não sabia que você se sentia assim. Marta abriu os braços. Clara afundou neles, chorando como criança. Marta acariciou o cabelo da neta, a voz baixa. Eu sei, meu amor. Eu sei. Clara soluçou. Me perdoa, vó, por favor. Marta apertou o abraço. Já te perdoei. Elas ficaram assim, em silêncio, até as lágrimas secarem. Depois, sentaram na varanda. Marta trouxe suco de maracujá, bolachas integrais. Clara olhou para o carro. Ele ficou lindo em você. Marta riu, uma risada genuína. Eu nem sei se vou dirigir direito. Faz anos que não pego estrada. Clara sorriu pela primeira vez em semanas. Eu posso te ensinar, se você quiser. Marta olhou para a neta surpresa. Clara encolheu os ombros. Eu tenho carteira e eu quero fazer alguma coisa boa, para compensar. Marta segurou a mão da neta. Você já está fazendo, Clara. Nas semanas seguintes, algo mudou. Clara começou a visitar Marta mais vezes. Não porque Helena mandava, mas porque queria. Elas faziam caminhadas juntas pela manhã. Clara aprendeu a medir glicemia, a identificar sinais de crise, a cozinhar receitas saudáveis. Marta falava sobre a doença. Não com vergonha, mas com leveza. Clara ouvia. De verdade. Sem celular. Sem ironia. Uma tarde, Marta ensinou Clara a dirigir o Civic. Elas saíram pela cidade rindo quando Clara errava a marcha, celebrando quando ela estacionou em baliza perfeita. Você dirige bem, Marta disse. Clara sorriu. Aprendi com a melhor. E naquele momento, no banco de um carro que não era dela, Clara sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Gratidão. Verdadeira. Profunda. Fechamento reflexivo e lição universal 3. Meses depois, Clara estava no quarto, terminando uma redação para a faculdade. O tema: a pessoa que me ensinou a lição mais importante da vida. Ela olhou para a tela em branco, pensou, e então começou a digitar. Minha avó tem diabetes tipo 2. Durante anos eu vi isso como inconveniente. Hoje vejo como coragem. Escreveu sobre o almoço de domingo, sobre a piada, sobre o carro, sobre a vergonha e sobre a redenção. Quando terminou, leu o texto em voz alta. As palavras ecoaram no quarto vazio, pesadas de verdade. Helena bateu na porta. Entrou. Posso ler? Clara acenou que sim.
Helena leu em silêncio, os olhos brilhando. Quando terminou, abraçou a filha. Eu tô orgulhosa de você. Clara enterrou o rosto no ombro da mãe. Desculpa por tudo, mãe. Helena beijou a testa da filha. Você aprendeu. É isso que importa. Naquela noite, a família se reuniu para jantar. Marta, Helena, Renato e Clara. A mesa estava cheia. Arroz, feijão, frango grelhado, salada. Marta mediu a glicemia. 152 miligramas por decilitro. E sorriu. Tá controlado. Clara pegou o glicosímetro, curiosa. Posso tentar medir o meu? Marta riu. Claro, aqui. Mostrou como espetar o dedo, como esperar o resultado. 92 miligramas por decilitro. Clara mostrou o número. Tô saudável? Marta acenou. Tá, mas não esquece de cuidar, sempre. A conversa fluiu leve, natural. Houve risadas, histórias, planos. E quando a sobremesa chegou, gelatina diet, Marta serviu para todos. Clara comeu sem reclamar. Helena observou, o coração cheio. Mais tarde, Clara e Marta saíram para uma volta de carro. O Civic prata cortava a cidade, música baixa no rádio. Marta dirigia com cuidado, Clara ao lado, janela aberta, vento nos cabelos. Vó! Clara chamou. Marta olhou de relance. Sim? Clara hesitou. Obrigada. Por me perdoar. Por me ensinar. Marta sorriu. Obrigada por aprender. Elas continuaram dirigindo em silêncio sob o céu que escurecia. E naquele momento, no banco de um carro que tinha mudado tudo, Clara entendeu. Não era sobre o presente. Nunca foi. Era sobre respeito, sobre empatia, sobre ver as pessoas que você ama como seres humanos, não como pano de fundo da sua vida. E ali, entre mãe, filha e neta, uma lição ecoou. Palavras machucam, mas a redenção é possível. Sempre. Se você estiver disposto a aprender. Se você estiver disposto a mudar. Se você estiver disposto a ver além de si mesmo. Talvez alguém que você conheça esteja vivendo isso agora. Talvez alguém precise ouvir que não está sozinho. Que há espaço para consertar. Que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra um caminho.